dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos voltar início. Está abaixo? Abaixo. É o nosso microfone, está abaixo. Vamos então dar início ao nosso culto e vamos começar então pelas ofertas para o Centro de Expansão Missionário. Vamos ofertar então o nosso euro quando ouvimos o canto e o dia da louvada. Oh
a este Deus que é supremo, soberano em glória e incomparável. Todas as tribos.
Pai, Senhor das nossas vidas, obrigado por tudo e obrigado pelo privilégio que nos deste. Podemos participar com aquilo que nos deste para a tua obra. Que este levantamento destas ofertas e destes dízimos sejam para a tua honra e para a tua glória, para o desenvolvimento do teu trabalho. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o Senhor nosso Deus nos sustenta e por sua graça somos sustentados. E é esta graça que nos permite estar perto do Senhor. Em Hebreus 4,16 diz-nos: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Vamos entoar o hino, ouvir contar a história. Jesus,
dia. Vamos continuar estudando a carta de Efésios e vamos voltar para o mesmo texto da última mensagem de Efésios. Não sei se os irmãos lembram do texto aí. Se não lembram, recorda. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Na última mensagem de Efésios, nós falamos das bênçãos do cristão, que o cristão recebe. A primeira bênção é a bênção da eleição e da predestinação. A segunda bênção é a bênção da adoção. E a terceira bênção é a bênção de fazer parte do povo de Deus. Hoje nós vamos, no mesmo tema, no mesmo texto, desculpe, não no mesmo tema, mas no mesmo texto, vamos estudar o Deus Trino no processo da salvação. É interessante que nós vemos pouco, falamos muito pouco sobre a Trindade, sobre o Deus Trino, mas ele está todo envolvido dentro do processo da salvação. Então vamos ao texto de Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, a quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e nós queremos suplicar, em nome de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão do texto, para aplicá-lo às nossas vidas, para aprendermos as lições que Tu tens preparado para nós. Te pedimos que no amor do Pai nós possamos ser aquilo que Tu queres que sejamos, e que, Senhor, que a Tua vontade se cumpra em nós. Abençoa-nos nesta manhã, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Deus Trino no processo da salvação. Quando nós começamos a estudar a epístola de Paulo aos Efésios,
foi dito que ela é a rainha das epístolas. Ela trata sobre a vida da igreja, ela traz o maior conceito, é mais elevado sobre a igreja. É uma carta onde Paulo estava preso e ele tem tempo de elaborar e de escrever essa carta. E ela é considerada, como Colossenses, uma carta gêmea. Ela é mais longa em termos de sentenças gramaticais. Os textos são longos. Nós notamos aqui que esse parágrafo começa no versículo 3 e vai até o 14. Alguns dizem que é até o 13, na nova versão. E aqui nós vemos o Deus Trino atuando na nossa salvação. Versículo 3 nos fala do Pai, versículo 5 nos fala do Filho, e o versículo 13 nos apresenta o Espírito Santo. E eles trabalhando em harmonia, sem conflitos, trabalhando e agindo para a nossa salvação. E o que nós aprendemos então com esse texto? O que nós podemos dizer sobre esse Deus Trino que age em nosso favor, que idealiza a salvação e efetua, resgatando-nos, redimindo-nos, trazendo para nós a redenção, a liberdade? A primeira coisa que nós aprendemos nesse processo da nossa salvação, versículo 3 a 6, é que ela foi idealizada pelo Pai. Vejam, Paulo começa bem dizendo, Pai: bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O Pai é o idealizador da salvação. Ele é o mentor da salvação. Quando foi que a salvação se originou? Onde ela se processou? Foi no coração do Pai, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Versículo 4 diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. No século II da nossa era surgiu uma heresia, surgiu um homem chamado Marcião, que tinha ódio do que nós chamamos Antigo Testamento e Velho Testamento. E ele dizia que o Deus do Antigo Testamento, na verdade, era um demiurgo, era um Deus de vingança, de justiça, e que em Jesus surgiu uma nova realidade. Entretanto, nós percebemos que na Bíblia não existe essa realidade desse demiurgo, desse Deus violento, carrasco, que muita gente tem a ideia ainda hoje. Nós percebemos que o Deus da Bíblia é mostrado lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento é o Deus de amor e bondade. É o Deus da graça e é o Deus da misericórdia. Isso vem sendo dito em todo o Antigo Testamento. Eu gosto de olhar a definição de Jonas. Jonas sabia que Deus era tão bom que ele não quis se pregar em mim. E ele chega a dizer: por isso que eu não criei, porque eu sei que tu és um Deus clemente, misericordioso, um Deus amoroso. E esse Deus amoroso,
Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E nos escolheu para si, para sermos seu povo, para sermos seus filhos. Senhor Jesus, na sua oração que ficou chamada de oração sacerdotal, no Evangelho de João, lá no capítulo 17, nós encontramos o seguinte, nos versículos 4 ao versículo 6: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deu. Eram teus, e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Veja, o Senhor Jesus está dizendo, deixando claro que os homens já eram do Pai, pertenciam ao Pai. A salvação é um projeto idealizado pelo Pai. Ele é o autor da salvação, antes que houvesse mundo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque ele nos projetou para a salvação. Ele amou-nos antes mesmo de sermos criados. Versículo 6 diz que nós fomos criados para louvor e glória da sua graça. E em Jesus a graça se manifesta. E em Jesus nós somos aceitos. Portanto, a salvação ela é idealizada pelo Pai. Segunda coisa, do versículo 7 ao versículo 10, nós percebemos que a salvação ela é concretizada, ela é realizada pelo Filho. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nós temos um Pai amoroso. O nosso Pai eterno não é um tirano. O tirano é o pecado que nos afasta de Deus. Mas o versículo 7 nos diz que nós fomos redimidos no seu poder. Fomos libertos das suas ofensas. Fomos perdoados. Versículo 8 diz que o Pai derramou a sua graça sobre nós, na pessoa do Filho, e Ele desvendou um mistério da sua vontade. No desenvolvimento da igreja, da história da igreja, surgiram vários grupos, várias heresias, e um dos grupos que aconteceu herdou filosofia grega chamada gnosticismo, e que dizia que era preciso ter conhecimento especial e que eles tinham esse conhecimento, tinham a chave para compreender o mundo. Mas mistério não é essa coisa que nós gostamos muito, né? Às vezes pensamos, um mistério, é algo, mistério na Escritura é algo que é revelado, é algo que é descoberto. E Paulo diz que o mistério que nos foi revelado, que nos foi dado,
é Cristo Jesus. E que a chave para compreender o mundo é Cristo. Que nele o mistério é revelado. E a vida só pode ser bem entendida à luz do Evangelho e à luz de Cristo. A salvação se concretiza quando nós percebemos quem é Jesus. O Senhor Jesus, quando está tendo um debate acirrado com os judeus, os líderes religiosos da sua época, após a cura de um paralítico, e há um debate acirrado, ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós podais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A chave para a compreensão da vida, a chave hermenêutica da interpretação da Bíblia é Jesus. E Ele é aquele que realiza, aquele que concretiza a nossa salvação. Ou seja, Deus idealizou a salvação, e esse propósito, esse desejo vai ser realizado, vai ser consumado na pessoa de Jesus Cristo, quando morre por nós na cruz do Calvário, e quando Ele vence o poder da morte. A salvação é idealizada pelo Pai. A salvação é realizada, ela é concretizada pelo Filho. E a salvação, a eleição, ela é selada pelo Espírito. Versículo 13 e 14, vejam que coisa bonita que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e que tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. A salvação é selada pelo Espírito Santo. E aqui vem a questão da eleição, ou a eleição, ela é selada pelo Espírito Santo. O conceito de eleição é que Deus escolhe um povo. Primeiro foram os judeus. Versículo 12, Paulo diz isso. Confie em sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quem é esse nós? São os judeus. Ele diz: nós, o povo, esperávamos nele. Aí no versículo 13 ele vai dizer: e vós, que são gentios. E aí nós recordamos mais uma vez a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17. E eu rogo por esses, seus discípulos que estavam ali, judeus. Mas ele diz: e não apenas por esses, mas por aqueles que hão de crer. Aí estávamos vendo. Nós que somos considerados gentios. É o Espírito Santo que sela, ele é a garantia da nossa salvação. Por isso nós dizemos que a salvação não se perde, porque ele nos selou. Ele colocou a sua marca e disse: é meu. E não há ninguém que nos tire das mãos de Deus.
Nós somos dele. Essa é a promessa que nós recebemos. O Espírito Santo. Notem, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha em classes especiais de pessoas. Vemos isso no livro dos Juízes. O Espírito vinha sobre algumas pessoas, agia de forma poderosa para libertar o povo. Também vinha sobre reis, veio sobre Saul, veio sobre Davi, veio sobre profetas. O profeta Isaías vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me elegeu para anunciar as boas novas, lá em Isaías 61. Em pessoas especiais. Mas, quando nós vamos vendo no decorrer da história, o profeta Joel diz que haveria de chegar um dia em que Deus iria derramar o seu Espírito sobre todos. O universalismo do Espírito. E essa promessa cumpre-se em Atos capítulo 2. O Espírito é para todos, mas para todos aqueles que pertencem a Jesus. Para todos aqueles que foram salvos e resgatados pelo Senhor Jesus. É Deus dando-se aos homens. É Deus unindo os povos. É Deus pegando todos e fazendo um. Porque o projeto de Deus é um povo. É isso que Pedro vai dizer quando tem que se justificar, quando entrou na casa de Cornélio. Ele disse: não, mas quando eu estava lá, o Espírito veio a eles como veio a nós. E eu não podia negar isso. Deus juntou judeus e gentios num só corpo, fez um povo que nós chamamos de igreja, e o Espírito Santo é a prova disso. Deus Trino no processo da salvação. Nossa salvação foi idealizada pelo Pai, foi idealizada pelo Filho, e ela é garantida pelo Espírito, que trabalha e sela a nossa eleição e a nossa salvação. O que está sendo dito é que o Deus Trino ama os homens, que o nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus quer o nosso bem, Ele deseja a nossa salvação. Está sendo dito que a Bíblia inteira ela serve para nos mostrar que Deus deseja que nós recuperemos a glória, a grandeza da criação. E a própria natureza, ela geme por isso. Ela está na expectativa desse momento. É o que nós lemos em Romanos capítulo 8. A nossa salvação, ela foi bem planeada, foi bem elaborada, e mostra-nos todo o interesse naquilo que nós chamamos de Trindade, esse Deus que é Trino. E por isso nós devemos dar glórias a Deus. Ao Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito, que consumou a sua obra nas nossas vidas, que nos resgatou e nos tomou para si e nos adotou como seus filhos. Bem? Vamos lá. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por tão grande salvação, idealizada, realizada e garantida
selada por Ti, em nosso favor. Te pedimos, despede-nos em paz para os nossos olhos. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e consolação do Espírito esteja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.